Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária do Canteiro de Fraternidade. Vou fazer uma leitura deste livro, Fala com Deus, Preces, de Lorival Lopes, aqui na página 110. Ser alegre. Senhor, dá-me alegria de viver, uma alegria pulsante, viva, completa. Meu espírito anseia por receber um fluxo poderoso de contentamento e de bem-estar, um sacudir de energias, um preenchimento completo, iluminado por um jorro de alegrias. O meu coração vibra, o meu ser se alteia e plana em regiões de esperança, onde vê a beleza da convivência fraterna, da troca de afetividades. Sob tal influência, quero ir ao encontro dos que mais necessitam e diminuir suas tristezas. Sinto que, dessa forma, estarei adubando a árvore da minha felicidade. Manda-me, pois, ó Deus, a alegria, que minha alma se abra a ela e receba-a, e sob o seu manto haja, ore e confie. Neste momento de alma entregue a ti, agradeço as alegrias que já tenho e as oportunidades de conservá-las e aumentá-las. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Então, hoje nós receberemos o palestrante deste dia com o tema As Missões à Vida Superior. Lá no capítulo 12 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O autor é Leon Denis. Então, seja bem-vindo, nosso irmão, para que possamos aproveitar do seu conhecimento, a sua explanação, a sua exposição sobre este assunto. Muito obrigado desde já. Olá, meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos aí uma exposição, muita paz, muita troca de informação, muito aprendizado, muita reflexão e a inspiração também. A inspiração porque é um tema bem interessante, é um tema, digamos que deseja a gente chegar aqui, almeja a gente chegar nesse patamar. E a gente vai falar, sobre eles. Bom, o tema que nos compete nessa tarde foi retirado do livro que está aqui em cima, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis, como os outros expositores aí já falaram, foi um grande percursor aí de Allan Kardec, que uniu aí a filosofia junto com a doutrina espírita. Ele foi a fundo aos estudos. E o tema dessa exposição dessa tarde são as missões à vida superior. E aqui a gente já tem um parêntese, para fazer. As missões, a vida superior. E aí a gente vem se perguntar, sem antes ler o texto, a gente vem nos questionar se o tema ele vai falar das missões, dos espíritos, ou se vai falar aí da vida superior. Isso apenas em uma visão ortográfica da coisa, gramática da coisa. A gente ainda não está, em resumo, entrando no tema, mas desde então a gente já visualiza aí. Ou também a gente pode visualizar uma sequência, as missões até chegar à vida superior. E é aí que a gente vai começar a avaliar, e até mesmo aconteceu comigo, depois de ler, estudar o texto, eu ainda voltei várias vezes ao título para tentar entender, essa vírgula, essa pequena vírgula aí. Talvez fosse 2 pontos, talvez fosse um ponto, e aí a vida superior com A maiúsculo também tivesse outras conotações. Então, desde aí a gente já começa com um questionamento, com uma reflexão. Então, as missões
a vida superior. Do meu entendimento, a gente vai ter, além de ter, na verdade, né, como a gente vai ver no texto, as missões ao longo das nossas existências, a gente tem um objetivo, né, que é chegar à vida superior, que vai ser aqui trazido pelo autor. Bom, essa exposição é do canal Canteiro de Fraternidade, então já peço de antemão, deixe aí um like, né, se você é frequentador, é trabalhador do canteiro, deixa o nosso like aí, deixa um comentário explicando, dizendo qual é a sua expectativa aí dessa exposição. E eu, Luiz aqui, Barros, estou fazendo essa exposição do texto, da minha interpretação que eu li, né? A gente ouve muito outros palestrantes falarem que normalmente quando a gente recebe um texto, quem mais precisa ouvir é a gente, né? Então esse texto foi muito prazeroso de estudar. O livro é um livro muito bom, muito bem embasado, um livro bem interessante. Já nos convidou, né, para fazer a leitura do livro integralmente, mas infelizmente eu não consegui fazer essa leitura integral, então eu foquei realmente a parte aqui que cabe à nossa exposição. Então vamos lá, vamos só fazer uma leve introdução, né? O roteiro aqui desse livro, ele começa com a introdução a um livro, né? Então ele vai falar algumas coisas do motivo, uma leve introdução, aí vai falar coisas até interessantes, de um breve histórico, né? Uma leitura da civilização nessa época que aconteceu, ou da evolução, né, da civilização. E em seguida a gente entra aqui na primeira parte, que o nosso texto ali é o último da primeira parte. Então a primeira parte, ele fala o problema do ser, tá? Novamente eu não tive condições de ler, né, toda a obra, mas vai ficar aí esse compromisso, e convido a vocês todos, porque realmente é uma obra muito interessante, muito esclarecedora, né, de rico aprendizado. Então o problema do ser, está tratando aí o ser, o indivíduo. E aí a gente vai ter no primeiro capítulo a evolução do pensamento, né? Acredito aí que vai falar da evolução, de como foi esse despertar do pensamento, né, do ego no indivíduo, o critério da doutrina dos espíritos, né? Então aquela tríade, o problema do ser, então, né, vai trazer alguns pontos altos dos nossos maiores problemas, a personalidade integral, então vai trazer a ponto aí da psicoterapia, a alma e os diferentes estados do sono, né? Então deve-se comentar tanto do ser eu, a alma, né, o espírito, quanto o que deve acontecer aí nos estágios do sono. Desprendimento exterior, as projeções telepáticas, algumas intercambialidades com o outro plano, manifestações depois da morte. Então a gente já começa a ouvir a palavra morte, começa a já olhar do outro lado, né? Porque depois aí, utilizando a palavra depois, tá? Estados vibratórios da alma, a memória. Então visualizo aí também que já está em um período pós-desencarne, que vai visualizar a questão, focar na verdade na questão da memória, evolução e finalidade da alma, e aí pode estar encarnado ou não, afinal de contas a gente também evolui quando desencarnado. No capítulo 10 vai falar da morte em si, né, o processo da morte, a vida no além. Então aqui no capítulo 11 já esse estudo já não se faz mais no momento em que está encarnado. Então aqui, a partir do capítulo ali 11, né, o 10, que é justamente a transição 11, a gente já vai tratar do ser após, né, ao seu desencarne, já no plano espiritual. E aí a gente entra no nosso tema, as missões à vida espiritual. Por quê? Nós temos missões enquanto encarnados
e também possuímos missões enquanto desencarnados. E é aqui que a coisa é bom a gente ter esse parênteses, né? Esse texto, né, que a gente vai comentar não vai falar das missões enquanto encarnados, e sim apenas enquanto desencarnados, enquanto no plano espiritual, tá? E me fez lembrar agora que a gente já fui convidado por palestrantes para pensar o que é que a gente está aprendendo para aplicar, aprendendo hoje, no aqui, para a gente aplicar no plano espiritual, né? Então essas missões são tarefas, trabalhos que serão realizados lá no plano espiritual para poder continuar evoluindo, tá? Então eu só queria fazer esse parêntese, que o texto ele aborda 100% das missões do espírito enquanto desencarnado, não mais encarnado, certo? E por final, quer dizer, já na segunda parte, aí ele vai falar o problema do destino e vai desenrolar todo o livro da parte também da dor e do ser, etc. Beleza? Então vamos começar aqui as missões, né? Todo espírito, né, ele deseja, ele procura progredir, né, para poder trabalhar na obra da solidariedade universal. E aqui eu trago um ponto interessante, que é essa palavra aí, universal. A gente vai ouvir muito repetir universal, universo, alma infinita, dando uma visão completa dessa maravilha, digamos assim, que é realmente uma maravilha, uma perfeição criada por Deus, né? Todo esse universo, toda essa mistura, né? Todo esse aglomerado de espíritos, de matéria, toda essa evolução, tudo isso faz parte aí do universo e anda em perfeita comunhão, né? A gente vai ver mais à frente, não quero dar nenhum spoiler aqui. Então, todo espírito ele tende a evoluir, né? Em alguns momentos a gente dá uma escorregada aqui e ali, pensando que o que a trilha que a gente está seguindo é a correta, mas a gente acaba visualizando em outro momento que não é, e em seguida a gente é convidado a reescrever, a reparar, tá? Recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular apropriada às suas aptidões e a seu grau de adiantamento. Então os espíritos mais elevados recebem missões, né, com melhores aptidões e também de acordo com o seu grau de adiantamento. Então a gente vai visualizar mais à frente alguns outros detalhes desse tipo, né, dos espíritos de luz. A gente vai conversar sobre isso. Bom, então há os espíritos que têm a missão de receber os homens no regresso à vida espiritual, né? Então quando irmãos nossos encarnados desencarnam, tem espíritos lá com a missão de recebê-los, né? De ampará-los, de cuidar, instruir, que seria já a segunda linha ali, consolar, instruir essas almas sofredoras. Então tem toda uma missão, né? Normalmente aí vai ser espírito que tem um bom traquejo, né? Uma boa afinidade ainda com a matéria para poder trilhar caminhos na questão da palavra, da conversa, né? Do consolo, que aquilo que já passou, que era assim e agora dessa forma, e instruir, né, esses espíritos. Há também os espíritos químicos, os físicos, os naturalistas, os astrônomos que estudam o mundo, suas superfícies, seus gases, suas profundezas, todo o mundo, todo o planeta, para poder aí se preparar, evoluir, transmitir também essas informações aos homens, né? Espírito que se aplicam às artes, que aí vai tratar do belo, vai tratar de suas formas, né? Então também para trazer melhorias, para trazer progresso, tanto para eles próprios, né, quanto transmitir uma parte disso para aos nossos encarnados aqui, que com certeza aí tem algum tipo de afinidade. Espíritos menos adiantados assistem aos primeiros. Então, se eu não sou um espírito evoluído, se eu não sou um espírito, né, estudioso, químico, físico ou ligado às artes, se eu tenho ainda algumas imperfeições, eu posso
ter a missão, eu posso evoluir através da missão de ajudar esses espíritos mais evoluídos, né? E aí ir aprendendo, né? Ir observando, aprendendo e evoluindo junto com eles, certo? E por fim a gente tem, por fim não, que tem muitos outros, mas o texto aqui destaca as missões dos espíritos de luz, que a gente acha que é mais fácil, digamos assim, não é a palavra correta, mas a gente acha que é mais fácil, né? Mais tranquilo, que é menos doloroso, mas a gente vai ver que não é nada, é totalmente o contrário. Bom, um dos princípios primeiros que a gente tem que saber aqui é dessa criação dos espíritos, né? Os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, fazem todo o seu percurso durante a sua existência, mas têm o objetivo de voltar a Deus, né? Como um espírito puro, um espírito já de luz, né? Passados por toda essa experiência, né? Então, ele vem de Deus e volta a Deus. Por mais baixo que ele vá, né? Segundo aí esses destinos, essas caminhadas que a gente, como eu falei um pouco atrás, a gente faz coisas acreditando que está no caminho certo e lá na frente vai visualizar que não estava no caminho certo, vai ter diversas outras oportunidades para reparar o que a gente fez de errado. Então, por mais que a gente vá ao fundo do poço, o nosso objetivo, e nós somos puxados sempre para subir para o infinito, né? Por que nós somos puxados? Porque, como eu falei, todo o universo ele conspira, ele aspira, ele ajuda, ele auxilia para que todos evoluam. E aí a gente vai fazer um adendo aqui, não tem nada a ver com o texto, mas essa questão aí da transição, né, do planeta Terra de provas e expiações para um mundo de regeneração. Todos os espíritos que estão consonantes a essa energia, a esse pensamento, virão junto, né, com o planeta Terra para poder habitar, né, esse planeta de regeneração. Os que não estão ainda em condições irão ser convidados para outros planetas que ainda irão depurar um restinho aí da sua imperfeição para poder estar preparado para vir, né, reencarnar na Terra já como um mundo de regeneração. Então tudo isso, né, vai conspirar, o universo vai conspirar com que aquele ser ele sinta, né, que no estado que ele está não está interessante e que ele vai poder olhar por alto e visualizar mais possibilidades, mais caminhos para poder evoluir e aí usufruir, né, desses benefícios que é se aproximar das leis universais, da lei divina. A assimilação cada vez mais perfeita do universo. Então, qual é o objetivo dessa subida ao infinito? É cada vez mais assimilar, entender o universo, o quão o universo é perfeito. E aí, novamente, eu falo, a gente já está falando pela terceira vez, mais ou menos, a palavra universo, né, que é tudo isso que foi criado por Deus em perfeita harmonia, né, como a gente vê aqui, beleza, verdade, amor, em perfeita harmonia, em perfeita condição, né? Então a gente vai buscando evoluir, tendo cada vez mais assimilação desse universo perfeito, né? O porquê das dores e do sofrimento, né? O porquê daquela dificuldade, a gente vai entendendo e nada melhor, na verdade, do que a gente ter aí dentro de nós uma doutrina consoladora que é a doutrina espírita, né, que vai nos dar esclarecimento, visualizar esses detalhes, né, desse nosso trajeto e visualizar que a gente já está fazendo um bom passo em se aproximar da doutrina espírita, né, em estar ouvindo os conceitos da doutrina, né, em estar frequentando e recebendo energias. Então a gente já deu um bom passo. E aí a gente fica convidado, como a gente visualizou, que por mais baixo que a gente vá, a gente é puxado pelo universo para cima. Então a gente fica convidado para ampliar isso, tá? A gente já é espírita, né? Ou a gente não é espírita, mas está se permitindo ouvir
coisas, né, do espiritismo, ensinamentos do evangelho, leitura, interpretação. Então vamos nos permitir realmente ser envolvidos mais, assumir mais atividades da doutrina espírita. Vamos, na verdade, assumir para servir, né? Utilizar a doutrina espírita para servir ao nosso próximo, que a gente, querendo ou não, é o trabalho de Jesus. Então tudo que a gente está fazendo aqui no canteiro, em qualquer centro espírita, a gente está fazendo o serviço, né, de Jesus, a gente está servindo ao nosso próximo. E à medida que a gente, né, vai assimilando essa perfeição, a gente vai tendo uma libertação gradual das escravidões da matéria, né, que é o nosso, digamos assim, calcanhar de Aquiles. Nós, muitos apegados à matéria, acabamos nos distanciando da vida espiritual, do plano espiritual, a vida espiritual, na verdade mesmo, e acaba se apegando àqueles detalhes da matéria que a gente vê que não tem para quê, não tem porquê, né? Seja recursos financeiros, seja bens materiais, a gente morre e deixa tudo aí, né? Então a gente acaba criando brigas, criando conflitos de coisas tão pequenas que, se a gente for olhar na escala da nossa vida, nosso tempo, né, que é eterno, aquela pequena desavença que a gente fez ali com o nosso irmão, com nossa irmã, com nossa mãe, pai, parente, não representa nada diante da nossa eternidade. Então vamos, né, sempre ser convidados a visualizar dessa forma. Então aí estão, eu escrevi até errado, os murmúrios confusos, rumores de discórdia dos humanos, né, todas essas nossas coisas pequenas, né, enquanto encarnados, enquanto seres humanos, a gente vai se afastando e aí vai o quê? Colaborando com a obra de Deus, colaborando na obra de Deus, né? Trazendo paz, trazendo harmonia aos nossos irmãos, aos nossos próximos, envolvendo-os em boas energias, né? Porque quando a gente está bem, a gente também, né, responde melhor ao nosso próximo. Então, quando a gente está, né, com a mente focada lá no alto, a gente também traz um pouco disso, né? Nossas respostas já vão ser direcionadas com esse pensamento, né? Então a gente vai também contribuir de alguma forma, seja em uma breve conversa, seja realmente construindo a obra um pouco maior, né? Cada espírito tem sua vocação, né? Então, seja ele evoluído, seja ele um pouco mais inferior, ele tem a sua vocação. E o universo, a planeta Terra, é um laboratório universal, né? Meio de evolução, de participação na obra eterna. Então a gente tem aqui no nosso planeta Terra, onde a gente está conversando, através desse meio eletrônico, nós temos aqui esse vasto laboratório para poder evoluirmos, para poder participar com essa obra, ampliar essa obra, levar essa obra a mais pessoas, certo? E isso talvez seja uma nossa vocação, né? Seja uma missão de ampliar, de levar mais, tá? E cabe cada um verificar o que pode ser feito, né? Não vamos ficar parados, vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa, né? E evoluir, né? E com isso, a gente trabalhando, a gente vai evoluir. Eu acho que vai ter foi nesse trecho mesmo, né, que cada espírito tem a sua vocação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente vai ver aí, por exemplo, os espíritos que exercem a medicina, eles vão estar próximos, né, de fluidos curativos, né, reparadores, né, ocupando aí especialmente aos doentes. Então a vocação de um espírito desse que tem uma aproximação com a medicina vai trabalhar mais com os espíritos doentes, né, trabalhando com outros espíritos do lado do plano físico, né, a gente tanto de um lado quanto do outro trabalhando em prol dos doentes. Estava visualizando aqui, mas é isso. Bom, vamos lá. Então, onde estávamos? Tá, aqui embaixo.
E aí a gente vai visualizar, né, que diante de tudo que a gente já falou, né, é uma movimentação. A gente vai perceber que não essa graduação, essa assimilação, esse trabalho na obra de Deus não é algo mais frio e vazio que defende os materialistas. Os materialistas que acreditam na matéria, na carne, acham que o que morreu, acabou. Fica tudo escuro, acabou ali, ou então fica tudo gelado, morto, vazio, você vai para o vazio, você não existe mais. Isso é a concepção do materialista, né? Ou dos crentes, que é um céu contemplativo, um céu beato, onde tudo é nuvem, é anjo, cantando, assoprando tornetas. Também não é isso, né? A gente já falou aqui que há muito trabalho, né? Nessa escala de progresso, há o trabalho, há a dedicação. Como eu falei aqui, os espíritos médicos que vão trabalhar com os doentes, os astrônomos, os físicos, os químicos, tudo, né, trabalho recepcionando os nossos irmãos que desencarnaram. Então, na verdade, é um universo vivo, animado, luminoso, cheio de seres inteligentes em evolução. Então, todos aí trabalhando, todos evoluindo, todos ajudando um ao próximo, certo? Então, não é algo parado, frio, vazio, não existe, morreu, acabou, ou algo belo, lindo, perfeito, como a igreja, na igreja não, mas os religiosos, né, mais conservadores aí pensariam, né? Então não, é algo realmente movimentado. E aí, quanto mais a gente se eleva, né, isso lembrando que a gente está fazendo aí a análise na vista do espírito desencarnado, né? Então, naquela multidão, universo vivo, animado, luminoso, cheio de seres inteligentes, e aí a gente vai ver mais à frente o tamanho da inteligência. Então, quanto mais a gente está ali trabalhando, né? Olha aí, quanto mais se elevam, mais se acentua a sua tarefa. Então, percebam que quanto mais elevado a gente do plano de lá vai evoluindo, e aqui também é a mesma coisa, né? Aqui enquanto encarnado, mais vão acentuar as nossas tarefas, mais importantes serão as nossas missões. Por quê? Vai ser um espírito mais esclarecido, vai ser um espírito que vai trabalhar melhor as energias para poder ampliar mais, alcançar mais, né? Levar aos confins do tempo e do espaço as forças e as vontades da alma infinita. Então vai ampliar o seu campo de ação, né? E lembrando, a gente está visualizando apenas do lado do plano espiritual, mas a gente também pode comparar esses ensinamentos ao plano também aqui carnal. Então, do espírito ínfimo, o menor dos espíritos, ao mais eminente, ao mais evoluído, ninguém tem limite do domínio da vida. Ninguém vai dizer, olha, a vida, a experiência termina aqui, ou eu vou até aqui, eu vou evoluir até este ponto. Não, ninguém tem esse domínio, porque sempre há para onde evoluir, né? Há sempre um plano superior, uma nova perfeição a realizar, tá? Então, lembrando, né, a gente, por mais que a gente desça, né, a gente vai ser puxado pelo universo para evoluir, seja pelo auxílio de outros espíritos, seja indo para um outro planeta que vai nos exigir trabalhar certos parâmetros, certos fatores que vai fazer a gente evoluir, certo? Há um futuro grandioso preparado, né? Cada pensamento generoso, cada efusão do amor, esforço a uma vida melhor, é um apelo de um mundo mais elevado que a atrai e cedo ou tarde a receberá. Como a gente falou agora há pouco, o universo ele nos ajuda a evoluir. Então, cada pensamento que a gente faz, cada efusão de amor, cada expelir o amor, cada sentimento de amor que a gente proferir, né, cada esforço para uma vida melhor, né, se eu preferir ir pelo caminho da verdade, ir pelo caminho do correto, da consciência, ao invés de
está ali me escondendo nas mentiras, na fofoca, etc., eu vou estar atraindo todo o universo também a essa evolução. Tá? Isso lembrando que estamos avaliando o plano espiritual, mas que casa perfeitamente aqui no nosso plano material. Então há um grande futuro reservado para cada um de nós, né? A felicidade eterna. Então todo o ímpeto de entusiasmo, toda a palavra de justiça, todo ato de abnegação repercute na progressão crescente da escala de seus destinos, né? Então tudo que a gente faz e vai fazer e pensa, pensamento é força, né? A gente está nos preparando ao universo para nos levar, né, para o alto. À medida que se distancia, então, a gente está buscando coisas mais superiores, né, pensamentos, sentimentos superiores, a gente está se distanciando das esferas inferiores. Então, se distanciando aí das influências pesadas, das vidas grosseiras, das banais, ou as vidas culpadas, a existência penosa, né, da educação, de penosa educação, né, que não é fácil, né, aprender nessas existências, né, é uma educação penosa, dolorosa, né? Então a alma vai percebendo altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade, e sua vida se torna cada vez mais bela e divina. Olha que maravilha seria, e aí eu faço um convite a todos, ter essa percepção, né? Quanto mais a gente está envolvido nos planos divinos, mais a gente percebe a beleza que é, mais a gente quer essa beleza, quer esses sentimentos, né? Óbvio, desafios encontraremos tanto aqui quanto no plano espiritual, né? Que é essa aproximação aqui aos planos inferiores, à vida material. Mas aí a gente vai sempre buscando estar em consonância, em pensamento com os planos mais altos. E aí a gente vai percebendo essa beleza, essa divindade, né? Que maravilha, bom, né? Sentir esse tipo de sentimento interno, você fica em paz, né? Começa a perceber os ecos harmoniosos das sociedades celestes, é o limiar das regiões felizes. Então, quanto mais a gente vai se desprendendo dessas influências pesadas, né, grosseiras, banais da vida material, a gente vai percebendo a sutileza da vida celestial, né? Então, vamos percebendo uma eterna claridade, né, que paira na atmosfera de benevolência, serenidade e paz. Olha que maravilha, né? Então, óbvio que no plano espiritual todos esses sentimentos ele é multiplicado de força, digamos assim. Você sente muito mais claridade, você vai sentir uma benevolência na atmosfera muito maior, muito mais serenidade, paz, alegria, né? A comunhão ali dos sentimentos bons. Então a intensidade é muito maior, né? A gente vai ver logo mais à frente o porquê dessa intensidade maior também. E aí a gente vai trazer aqui um pouco, né, desse plano espiritual trazido pelo autor, né? Então a diferença entre a vida terrestre e a vida do espaço está no sentido de libertação, de alívio, de liberdade absoluta, porque a gente vai sentir, né, todo sentimento, todo pensamento, ele vai ser vibrante, né? A gente vai estar em comunhão, livres, bem livres dessas coisas pequenas, dessa inferioridade da matéria, bem afastado, né? Então, quando a gente realmente estiver envolvido, a gente vai perceber essa vibração, essa paz, um universo intenso, né? Cheio de movimento, cheio de energia, né? A efusão das ternuras recíprocas, um trocando com o outro bons fluidos, boas energias, a vida livre de males e multiplicando as nossas faculdades. E aí me fez lembrar do livro de André Luiz,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar e os demais, que a gente percebe que André Luiz ele vai cada vez mais tendo a amplidão da consciência, né, para o universo, para a vida pós-morte, do que realmente é a vida, e vai ampliando as suas faculdades, né? Ele começa a se comunicar, né, fazer os trabalhos, né, se comunicar com outros espíritos lá do Nosso Lar, e posteriormente ele vai a escrever esses diversos livros com Francisco Cândido Xavier, que aí é também uma multiplicação da sua faculdade, fora os outros trabalhos que ele fez, né, acredito eu que antes aí dos livros, durante esse processo de ampliação das faculdades e preparação para levar também a mensagem a outras pessoas, né, durante toda a sua estadia lá no plano superior. Então, passado terrestre parece um sonho doloroso. Quando a gente chega nesse patamar e a gente lembra da existência que passou na Terra, parece um sonho doloroso, parece que a gente realmente estava aprisionado naquele instante, naquele momento, naquela situação sofrível, né? Sofrendo por algo que a gente não precisava talvez sofrer, mas enfim, a gente normalmente, quando a gente está aqui, agora falando por mim, a gente está aqui nesse véu do esquecimento, onde a gente estuda, por mais que a gente estude do plano espiritual, por mais que a gente estude a doutrina espírita, a perfeição, né, a gente ainda tem nossas responsabilidades aqui enquanto seres humanos, né, de pai, de filho, e debaixo dessa carga de sentimentos que a gente está, não só nossa, mas também de nossos familiares, a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba tendo esses compromissos e tendo que arcar, né, com eles da melhor forma possível, e gera sofrimento, né? E até às vezes, como a gente sabe, né, passar por algumas situações para poder a gente aprender. Caso a gente não venha, né, repetindo os erros, a gente vai ser sujeito aí a passar por algumas situações para poder aprender, para poder depurar, né, aquele momento, né? Felizmente, como a gente fala, né, no Espiritismo, a gente vai pela dor, né? É muito raro vir pelo amor. Bom, e aí a gente vai perceber, o autor vem trazer que a linguagem, a comunicação dos espíritos no plano espiritual, ele se dá mais por imagens, mais por símbolos. Já não se faz necessário ficar se comunicando verbalmente, né? A linguagem por símbolos e por imagens é uma linguagem rápida, como o pensamento, né? E a gente vai ver mais à frente que a gente não vai ter mais essa couraça, né? Esse corpo material que nos impede de expor o nosso eu, né, de forma direta. Então a gente realmente precisa aqui se comunicar, gesticular, né, fazer feições para poder passar esse sentimento, né, que a gente está sentindo dentro de nós. No plano espiritual não, é tudo muito limpo, é tudo muito direto. Basta eu visualizar o irmão à frente, eu vou saber como ele está se sentindo, o que é que ele está passando, sem talvez a necessidade de ter tantas imagens ou simbologias. E aí que essas imagens, essas simbologias, que é a comunicação deles, né, são essas imagens que nossos guias, nossos mentores, nossos anjos guardiães que usam bastante com a gente para poder aí fazer a nossa prevenção, seja através de um sonho, ou mostrar que tem um perigo, mostrar que vai acontecer alguma coisa de ruim. A gente recebe essas informações, né, muitas vezes através de uma intuição, uma imagem, algo que a gente pensou, que viu, um símbolo, né, um animal, que aí a gente faz a comparação com algo que vai acontecer na nossa vida aqui terrena.
Há lá também esse fluido, né, que o autor chama aqui de éter, né, um fluido brando e luminoso, que toma com extrema facilidade formas que a gente exprimir à vontade. Então, essa manipulação é tão fácil, né, que é possível criar coisas, né, a partir da nossa imaginação. Então, olha que maravilha, você presentear alguém, você representar, você desenhar, construir algo apenas com a força do pensamento, né, digamos assim. Óbvio que não é para qualquer um, é com certeza para um espírito de luz evoluído que vai fazer aí essa transmutação. A comunicação entre os espíritos. Deixa eu ver que ponto foi que eu comentei aqui sobre essa comunicação. Os espíritos comunicam entre si e compreendem-se por processos de antes, dos quais a arte oratória mais consumada, toda a magia da eloquência humana pareceriam apenas um grosseiro balbuciar. Então, a comunicação, né, feita por elas é justamente algo direta, como a gente vem falando aqui, né? Basta olhar através de imagens, de símbolos, vai ser feita essa comunicação. As inteligências elevadas percebem e realizam sem esforços as mais maravilhosas concepções da arte e do gênio. E aí me fez lembrar de uma passagem do livro de André Luiz, que foi André Luiz? Não lembro agora, mas que ele estava passando por um salão, né, em direção a um dos, acredito, de um dos governadores do nosso lar, e ele viu quadros perfeitos de Picasso e etc. Então, a gente aqui no plano terrestre representa um pouco do que tem lá de perfeição. E aí o texto ele vem mostrar aqui que lá as coisas são realizadas em perfeição e harmonia, a arte da genialidade sem esforço quase que nenhum, né? Porque lá é tudo perfeito, né? E aqui a gente tem que, com muito esforço, chegar próximo disso. E aqui eu destaquei que não podem ser transmitidas, né? Essa genialidade, ela não pode ser transmitida, porque aqui vai destoar, né? Vai destoar algo tão perfeito, vai destoar, vai causar ciúmes, vai causar inveja, que não vai ser uma boa situação, né? Por conta da nossa imperfeição. Mesmo em manifestações mediúnicas mais perfeitas, o espírito superior tem de se submeter às leis físicas do nosso mundo, e só vagos reflexos ou ecos enfraquecidos das esferas celestes é que pode chegar até nós. Então, por mais que seja essa comunicação, nem tudo é passado, né? E aí me fez lembrar de ensinamentos e trocas de conversas. A gente sabe que um espírito muito elevado, quando ele vai se comunicar conosco, muitas vezes ele utiliza de outro espírito que esteja ali numa faixa mediana para poder fazer essa comunicação, né, conosco. O corpo fluídico, cada vez mais transparente, deixa passagem livre às radiações da alma, né? Maior aptidão para compreender os esplendores infinitos, uma recordação do passado, uma familiarização com os seres e as coisas dos planos superiores. Então, essa transparência do ser, né, do perispírito, deixando transparecer todo o espírito, todo o sentimento, todo o sentimento do espírito, né, ele vai dar maior compreensão, maior familiarização com os entes queridos, né, os caros que a gente ali vai encontrar ao longo aí dessa estadia. E também a comunhão com outros espíritos também com a mesma evolução, certo? Chegando às mais altas, máximas altitudes, onde tem sido toda a paixão, tendência ao mal, libertado para sempre do jugo dos renascimentos. É a entrada definitiva nos reinos divinos, donde descerá aos círculos das gerações para desempenhar missões sublimes. Então, chegando nesse patamar, a gente
né? A gente, né? Eles só vão precisar reencarnar em missões sublimes, né? Em missões super especiais, porque chegou em um ponto que toda a paixão, toda a inferioridade, a tendência ao mal, ele se libertou. Então é bom, um espírito bom por completo. E aí, realmente, talvez descer, fazer uma missão encarnado, vai ser um sofrimento, que aí é o que eu quis pontuar. A gente acha que o espírito de luz, ele tem uma missão muito fácil, porque já... Não, pelo contrário. A proximidade das zonas inferiores para ele é um sacrifício diário, né? Um sacrifício muito doloroso, por saber que ainda tem irmãos dele, né? Nessas condições. É muito sofrimento, né? Então não é fácil, né? Assim como para a gente aqui não está sendo fácil a nossa encarnação, a nossa experiência, para eles também não é nada fácil estar próximo, né? E muitas vezes tem que se sujeitar a essa inferioridade para poder auxiliar, para poder cumprir sua missão, né? Para finalizar, trouxe aqui na íntegra o trecho, né, finalzinho ali desse texto, que ele diz o seguinte: nesse estágio, a existência é uma eterna festa da inteligência e do coração. Então, chegou-se nesse estágio, né, todos os outros seres também que estão nesse estágio, né, comungam aí uma festa de pura inteligência, pura genialidade, e do coração também, com envolvido muito amor. Então, é comunhão íntima do amor com todos aqueles que nos foram caros e conosco percorreram o ciclo das transmigrações e das provas, né? Então, todos que fizeram parte dessa caminhada estão ali juntos, reunidos e comemorando esse ciclo, né, que ocorreu, um ajudando o outro. A gente falou agora há pouco que não estamos isolados, principalmente no plano espiritual. Juntai a isso a visão constante da eterna beleza, uma profunda compreensão dos mistérios e das leis do universo, e terei uma fraca ideia das alegrias reservadas a todos aqueles que, por seus méritos e esforços, alcançaram céus superiores. Então, por mais de que a gente se esforce a imaginar um cenário desse jeito, né, com beleza, com amor, com benevolência, ainda teremos uma fraca ideia do que realmente é. Então isso mostra o quanto que, eu posso falar por mim, eu gostaria de estar nesse local, e o quanto que eu acredito também vocês gostariam de estar desfrutando desse local. Então fica aqui o convite para todos nós nos esforçarmos mais do que a gente já está se esforçando para alcançar esse estágio o mais rápido possível, o mais breve possível, claro que obedecendo também todas as leis. E é isso, eu trouxe aqui na íntegra para a gente ler, para a gente poder realmente ver com todas as palavras, sem interpretação, como eu falei, que é a interpretação, minha interpretação desse texto, que começou desde lá do início do título, as missões, vírgula, a vida superior, o meu entendimento, e aqui eu trouxe na íntegra para todos nós lermos, né, e cada um aí ter a sua visão. Bom, é isso. Agradeço mais uma vez a Deus, agradeço ao Canteiro de Fraternidade pela oportunidade, e que nós possamos aí usufruir dessas reflexões e ler a obra, tá? É uma obra esplêndida, cheia de reflexões, cheia de conhecimentos, né? Eu não tive a oportunidade de ler, estava muito corrido com algumas particularidades, mas que vai estar lá no hall dos livros que eu preciso ler, com certeza, esse livro. E aí fica uma dica que também às vezes eu faço, que é ouvir o livro, né? Às vezes eu não consigo ler o livro, mas vai no YouTube, procura lá, com certeza deve ter alguém que já gravou esse livro, e aí você coloca para ouvir no tempo que estiver aí trabalhando ou indo para dormir, alguma coisa assim do tipo, que é uma forma aí de ler também um livro. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez. Peço desculpas aí por ter falado alguma coisa de forma errada, espero que não, e até a próxima. Jesus nos abençoe. Agradecemos a presença do expositor e agradecemos também por suas palavras enriquecedoras
sobre o assunto e pedimos que os irmãos que estejam assistindo tenham sido alcançados nessa transferência de conhecimentos, que se enriqueçam com esses dados que aqui foram trazidos. E que nós também agradecemos aos irmãos que são responsáveis pelas doutrinárias do Canteiro de Fraternidade. Agradecemos a presença de Jesus entre nós, que sabemos sim que Ele sempre está presente em todos os momentos em que se reúne uma ou duas pessoas em seu nome. E com certeza Ele está entre nós. E pedimos por todos aqueles irmãos que estejam em estado de necessidade, que na nossa mesa sempre consta os nomes de irmãos necessitados de atendimento, e que possam ser atendidos, Senhor, nos hospitais onde se encontram, em suas casas, nas casas de repouso, que eles possam ser abençoados com a Tua cura, com o Teu amor, Senhor Jesus. E muito obrigado a todos que ficaram conosco até este momento. Que a luz do Senhor Jesus alcance a todos. Que assim seja.